Fala galera, tudo bem? Tô na pista, na área mais uma vez, diretamente aqui dos estúdios do Grupo SMI da capital paranaense. É isso aí. Estamos aqui hoje com dois convidados top demais. A gente vai falar um pouco sobre segurança viária, falar sobre elementos de segurança, poste colapsível. Eu espero que agrade vocês. Estou aqui com Marcelo Lima, parece que é meu parente, né? Mas não é não. 22 anos já na área de segurança viária, trabalhou com sinalização, várias empresas nesse setor, e hoje trabalha na Metalogalva. E também estamos aqui com o Marcelo Centemero. Marcelo Centemero, seria. Centemero. Depois de 20 anos do Brasil, até eu me chamo de Marcelo Centemero. O sotaque italiano é legal. A gente já tem um italiano na parada aí. Vamos colocar. A gente vai falar um pouco sobre poste colapsível com o Marcelo Centemero e com o Marcelo Lima. A gente vai falar sobre segurança viária e tudo engloba aqui, né, meu? Segurança viária. Cara, deixa eu fazer uma pergunta para você. Pode parecer... Para nós é mais tranquilo, mas para a galera que assiste a gente, né? Qual que é a importância de segurança viária? O que é de tão importante? O que a gente faz de tão importante nessa vida aí de... Quer responder ou quer que eu responda? Eu posso responder. Segurança viária, a importância da segurança viária é fundamental. A gente passa uma grande parte do nosso tempo no carro, seja a trabalho, seja... Quando você anda em rodovia hoje é fundamental a segurança viária. A vida da América do Sul é sobre rodas, né? Exatamente. Milhões de caminhões, de carros. Então, nunca é suficiente a segurança viária. E eu, que você falou, sou italiano, sou europeu, apesar de estar aqui há muitos anos no Brasil, a gente aqui no Brasil tem que caminhar ainda muito para chegar numa segurança viária aceitável. Aceitável. A gente ainda perde muitas vidas hoje na rodovia, nas vias também, nos municípios, né? A troco de nada, né? Porque eu trabalhei com concessão de rodovias muitos anos, vocês sabem disso. Cara, e morre muita gente. E às vezes é uma coisa que poderia ser simples, né? Primeiro, falar sobre conscientização, né? A galera hoje em dia dá uma abusada, né? E um assunto que eu queria tocar antes de qualquer coisa, você falou de Europa, educação. Queria saber um pouquinho. Aqui no Brasil é o seguinte, a Constituição Federal prevê que é um direito do cidadão e um dever do Estado, município e do Distrito Federal, a educação para o trânsito. A gente ainda pensa aqui muito assim, ó, que o cara vai estudar para o trânsito só quando ele vai tirar a carta, né? Sim. Essa é a ideia. Vou tirar a carta, preciso saber as regras de trânsito, as placas. Mas, por exemplo, no Código de Trânsito Brasileiro tem placa para pedestre. Tem placa que nem é para o pedestre. Então, o pedestre tem que saber. E isso se perdeu com os anos. Eu lembro quando eu era moleque, ainda tinha muito daquele negócio da escolinha do trânsito, falava algumas coisas de travessia e tal. Como que é isso aí na Europa? Porque para a gente ter esse entendimento do que é segurança viária, do que é seguro e onde é seguro a gente ir, lá ainda tem essa força ou como é que é? Não muito. Lá também tem carência de educação. Tanto é que também lá tem muito problema de acidente de trânsito, falta de respeito. Digamos assim, o que você tem na Europa é que o que está envolvido no trânsito é mais seguro, principalmente aqui eu acho que a coisa mais terrível é a segurança dos caminhões. Então, o caminhão é muito velho, muito pesado, muito passa dos limites. Aqui. Então, na Europa é muito mais controlado. E também tem Europa. Uma coisa é a Alemanha, uma coisa é a Itália. Uma coisa é a França, uma coisa é a Polônia. Então, mas, digamos assim, tem um aspecto, tem um cuidado maior. Agora, quanto à educação, eu estou morando fora da Europa há bastante tempo, apesar de ir sempre lá. Agora, não sei te dizer se na escola é que tem mais educação. Isso não sei. Com certeza, tem mais medidas de proteção nas rodovias e talvez um pouquinho mais de punição, assim. E Rafael, o que eu acho também, né, segurança viária, a gente pode falar o seguinte: a importância da segurança viária, eu acho que de uns anos para cá a gente vem melhorando aos poucos. A gente não está tão ruim como era na década de 80, na década de 90. Eu acho que a gente evoluiu muito nas normas.
estamos muito aquém, porque o Brasil, cara, o Brasil é algo... Ele que veio da Europa, ele pode falar, é assim, nós temos um país em cada estado. A gente não tem, a gente tem, cada estado nosso brasileiro representa uma certa dificuldade, tem um certo tipo de VDM, que é que é a quantidade de caminhão nas rodovias. Então, assim, eu acho que a gente está indo, pode ser de uma maneira um pouco lenta, mas a gente está caminhando. Não estamos parados. Não estamos parados. E a gente está melhorando. A gente está só numa transição aonde numa linha muito tênue, onde a gente não pode voltar para trás, que é quando a gente começa a dificultar muito o entendimento do usuário. Então eu acho que o momento que a gente começa a canalizar e querer especificar de uma maneira que só os técnicos entendem, você pode voltar para trás, porque daí fica muito difícil de compreender. Então eu acho que a gente tem que só tomar cuidado nessas especificidades, especificações, para que a gente consiga continuar evoluindo com a segurança. Mas, assim, para mim, segurança viária, eu brinco que eu quis fazer medicina quando eu era menor. Eu falei, pô, mas eu não gosto de estudar. Mas eu gosto de ajudar os outros. Quando eu entrei na 3M, que foi meu primeiro emprego eu falei, eu estou salvando vidas. Eu não sou médico, mas eu posso evitar que o cara vá para o hospital. Sim. Então, eu acho que segurança viária é muito importante. Nós estamos falando de vida. Nós estamos falando de salvar pessoas na rodovia. Eu acho que quem está escutando a gente, se perdeu algum ente querido no trânsito, podia ser evitado. Todo acidente de trânsito pode ser evitado. Tudo pode ser evitado. Então, eu acho que a gente está aqui para colaborar. Eu não sou eu, não é você, não é o Marcelo que vai resolver. Mas eu acho que um pouquinho de cada um, a gente vai continuar evoluindo. Eu já vi esses caras falando aquele negócio de 0 mortes, né? Que a gente sempre sim. Isso é impossível. Sim. Não é impossível. Pode ser difícil. É objetivo. É objetivo que você difícil, tem que estar cansado. Você viu aquele anúncio? Você viu aquele anúncio que bonito? Tem um anúncio que a gente fica emocionado, que o cara pergunta, quantas você acha que tem que reduzir? 75 pessoas, né? Não, 75 pessoas, tá bom? Tá bom morrer. Se tinha 500, aí o cara mete 75 pessoas da família do cara. A hora que abre o telão, tem lá de 70 tio. Porra, é zero mesmo, não tem como ter um ou dois, é zero. Não é aceitável nenhum. Entendeu? Então é muito importante, sim. É um caso. E é apaixonante, né? E é uma coisa que eu já tentei sair desse mercado já por uns meses, mas não consegui, não. Voltei correndo. Europa, o que eu sinto aqui comparado com a Europa é que esta questão de salvar a vida ainda não está incorporada totalmente. Digamos, se tem um movimento muito grande de melhoria das rodovias, das estradas, mas ainda bate muito com o custo. Digamos assim, nós que somos fabricantes de postes colapsíveis, é uma novidade, mas tem uma norma. Então, não é que a pessoa deveria te perguntar, vou colocar ou não vou colocar. Não, ou coloca ou não pode. E você ainda esbarra naquela poste colapsível, assim, não, mas serve para tirar defesa metálica? Não, serve para salvar a vida. Não é isso aqui, não. E o cara, a primeira coisa, faz a conta. Se eu colocar esse aqui, economizo R$50. Não, você coloca esse aqui para salvar a vida. Você coloca a defesa metálica para salvar a vida. Você coloca a poste colapsível para salvar a vida. Depois, quanto custa? Tá bom, vamos conversar. Mas ainda é esse aqui. Na Europa, não. Na Europa, principalmente na Europa do Norte, a prioridade é salvar a vida. Custa o que custa. Depois vamos tentar fazer custar menos. Mas a prioridade é salvar a vida. Isso no Brasil ainda é um pouquinho... vamos brigar para melhorar o preço, mas eu vou colocar o produto. Eu acho... Vamos fomentar novas tecnologias, vamos procurar mais fornecedores, vamos tentar desenvolver mais fornecedores para criar mais... Tudo bem. Agora, só que prioridade é salvar a vida. Tem uma norma... Tendo uma norma, você deveria se preocupar com o respaldo legal, não? E não está preocupado. A gente precisa. Ainda não entende que o cara que morre batendo num poste... Do político envolvido. Errado ou numa defesa errada pode ser processado. Sim. E pode ser processado civilmente, penalmente. Isso ainda não entrou na... eu acho que a gente precisa de um político, não é um, são alguns... com esse entendimento para que a gente tenha essa força de dentro para fora. Porque a gente sabe da necessidade, a gente estuda, a gente está aí focado, mas muitos donos da caneta, muitas pessoas que nos ajudariam a mudar a lei ou a melhorar a lei, não têm conhecimento nesse assunto. E eu acho que... às vezes não é nem falta de vontade. Eu acho que não é desconhecimento, total. E eu acho que a gente precisava ter um cara dentro do governo, dentro da política, de deputado federal, seja deputado estadual,
nos apoiando e correndo. A gente teve alguns, tá? Teve deputado que nos ajudou muito, mas acabou. Não tem muito. A gente tá sozinho aí. A gente briga, mas a gente precisa. Isso eu acho que a força política é muito forte nisso. Agora a gente tem aí aquela defesa de motociclista aí, veio do governo. Ele solicitou. Então, assim, estamos desenvolvendo. É algo que não é fácil, nós temos umas brigas técnicas. Só que o que ele tocou lá, que eu achei muito pertinente na conversa, é que é o seguinte: antigamente, a área técnica era que comandava. A área técnica comandava. Hoje, a área financeira, por vários motivos, parece que sobressaiu. Então, às vezes, você vê que o técnico está com boa vontade de querer aquele produto. Ele colocou no projeto. Ele colocou, ele quer, ele sabe que salva a vida, mas o financeiro... Mas esbarra lá na frente. Não tem então, verba, não, isso é muito caro. Cara, não é que é muito caro. Quanto custa uma vida aí? Pois é, então... Não, e também, esse é digamos ponto assim, tirando crítico, essa história de quanto custa a vida, o cara pode até não se importar Sim, que morra o outro, não sou eu mesmo, beleza. Agora, você tem que... Aí faz uma coisa, digamos assim, egoísta, não sei se é a palavra certa. Egoísta. Quanto vai custar para a minha empresa se o cara me processar? Eu acho que aí. Muito mais do que... É igual o radar. Eles não entenderam ainda. O radar é isso. Você quer que o cara não corra, põe radar. É um negócio do custo mesmo. Por exemplo... A gente está falando de custo, quanto custa, vamos tirar isso aqui do projeto. Se os caras começarem a vender os carros sem cinto de segurança, só que para você pôr o cinto custa 15 mil, você vai pôr ou não vai? Entendeu? Claro, o cara vai falar, não, sabe por quê? Porque é a minha vida. Não, porque é a minha. Então, talvez se o cara pode não pensar nada do outro. Tem uma apresentação que eu tenho um colega meu que faz uma apresentação que eu acho fantástica, ele fala assim, imagine você estar numa maca de cirurgia e o médico fala assim, nós vamos fazer o mínimo que puder para poder te salvar. O mínimo? É assim que o técnico compra hoje. Aí eu tenho um outro amigo que você conhece bem que fala que é o projeto Pioria. O cara senta num lugar e vamos fazer da pior para chegar na norma. Então, assim, eu acho que essa cultura, que eu vou falar que é do brasileiro, mas pode ser do ser humano, mas que é a cultura, assim, vamos fazer o mínimo possível. Não, cara, é para salvar a vida, vamos fazer o que a gente pode. Sabe? Então não é o mínimo. É do ser humano, é do ser humano, mas, digamos assim, se não tiver um certo ambiente que favorece isso aqui, com legislação, com movimentos de vários tipos, a coisa não anda. Então, hoje eu já vejo essa diferença um pouco mais, que é um assunto que eu queria colocar aqui, que é o seguinte: as empresas privadas que hoje tomam conta de algumas rodovias, de muitas delas, e hoje são as rodovias melhores aí do país, são as rodovias, em suma, a grande maioria, se não todas, mas a grande maioria, se tem um custo a mais, né, porque você tem que pagar o pedágio e tal, mas eu já vejo uma mudança de paradigma nas pessoas que pagam o pedágio, inclusive, que já falam, pô, eu pago, mas pelo menos... dá para eu ir, dá para eu voltar, tá tranquilo e tal. Então, melhorou, assim, é o que eu falei. Isso. Então, assim, esse conceito primeiramente já melhorou. E aí o que acontece? A concessionária, que é responsável pelos trechos das rodovias, a gente tem buscado fazer esses treinamentos, igual a gente está fazendo hoje aqui no Paraná, na capital do Paraná. O Grupo SMI está trazendo um workshop para cá com as empresas parceiras, com várias delas, todas no ramo de segurança viária, para que a gente possa informar para o cara, né? Às vezes o cara está lá na concessionária e talvez ele não tenha esse conhecimento todo, ou o engenheiro recém-formado que não tenha tanta experiência. A gente está tentando levar essas informações. E aí é um assunto que você falou que talvez a gente tenha certas dificuldades de levar essa informação para os órgãos públicos, por exemplo, através de associações, etc. Como que você enxerga isso? Então, assim, o que eu falo, que a gente tem que começar dos primórdios mesmo. Eu estou falando hoje, você pega um político, ele fala na televisão, ele fala que ele ficou encantado que ele conseguiu botar asfalto de tal a tal lugar que está um tapete. Só que ele não sabe que a hora que ele coloca um tapete, se ele não sinalizar como tem que sinalizar, ele vai matar a gente. Sim. Então, assim... prefira a estrada esburacada, que pelo menos vai devagar. Que pelo menos o cara vai devagar e se bater não morre, do que um tapete sem sinalizar. Então, o que me preocupa? A gente está numa febre de concessão agora, de leilão de concessões. Febre. Então, o que vai acontecer? Se essas
esses leilões forem lá, loteadas as concessões, saírem as concessões e não tiver a conscientização da importância da sinalização, nós vamos aumentar o acidente, cara. Sim, você melhora, vai melhorar, o cara vai correr mais. O cara vai correr mais. Então, assim, eu me preocupo. Eu, por exemplo, estou no ramo de defesa. Você perguntou de especificação. Eu fiquei extremamente... Se for para mim, eu não estou, hein, Marcelo? Eu fiquei... A gente está ocupado gravando podcast. Se for para a gente entender, você sabe muito bem como é que a gente vê de defesa hoje. H1, AW4. Beleza. Será que o pessoal sabe o que é o H1, o que é o A, o que é o W, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai até 8. Então, assim, eu fui a fundo nisso aí para poder tentar explicar para os meus irmãos que trabalham em outro ramo, para eles entenderem que o W é o espaço de trabalho. O que é o espaço de trabalho? É o quanto ela trabalha num acidente, quanto que ela deforma. Quanto que ela embarriga. Exatamente, quanto que ela... Então, pra gente falar, para todo mundo entender. É isso aí, não, é isso que eu queria. Eu queria transformar a parte técnica numa parte que desse para todo mundo entender. Porque o cara que está comprando a defensa, ele está assinando ele está assinando um termo de responsabilidade com o usuário. Então ele pode estar assinando a sentença de morte do cara que vai andar na rodovia. Sim. A responsabilidade é muito grande. Eu já fui em concessões onde o cara comprava de caneta a trator. Não sabe, ele quer comprar, ele pega 3 nomes lá, faz o mais barato e pau. Fala assim, peraí, por que você está botando um WX, um W menor, se não tem nenhum obstáculo ali no meio? Ah, porque está escrito que é para comprar. Cara, mas não é assim que funciona. Você tem que ver o comprador compra de caneta trator agora, só que deveria vir de uma área técnica dele uma coisa já bem mastigada, instruída. O que eu tô vendo nesta parte de rodovia, que é essa explosão que teve de rodovia, infelizmente trouxe para dentro das novas ou das antigas concessionárias uma quantidade gigante de técnicos que não tem experiência. Não tem experiência e aí não está fácil. Digamos assim, uma pressão gigantesca para eles cumprirem os tempos, os prazos das concessionárias. Os primeiros 100 dias. E por isso vocês estão de parabéns por esse evento. Tem que fazer isso, operação emergencial. E a gente encontra, de vez em quando, uns técnicos que esforçado, bom, tudo, mas sem experiência. E aí você... Exatamente. E andando na rodovia, vocês conseguem ver umas instalações que não são muito recomendáveis? A gente tem olhar criterioso, claro. Sim. Mas a gente vê o perigo, assim... hoje a gente tem uma falta de conhecimento do absorvedor de impacto para o terminal. Não sei nem o nome direito, qualquer outro, mas assim... A gente tem uma dificuldade do que vai numa frente de uma ilha de pedágio e o que vai na frente de uma defensa. Uhum. Então, assim, a gente fala, será que aquilo ali segura? Será que aquilo não segura? Então, eu acho que essa falta de conhecimento do usuário ou até do comprador é muito grande. E a gente sabe que a gente só vai ver isso depois de um acidente. Uhum. Então, eu tenho o meu olhar crítico, só que é muito difícil a gente conseguir orientar o responsável, porque a gente trabalha numa empresa. Então, a impressão que dá é que nós estamos lutando pela camisa. Que você está falando mal do outro, né? Exatamente. Então, assim, primeiro, parabenizo isso que está acontecendo aqui. Vocês, da empresa de vocês, sempre foram assim. Eu conheço vocês há 30 anos, há 20 e poucos anos. E vocês sempre prezaram por esse tipo de treinamento, só que isso está acabando. Eu estou vindo aqui no meu primeiro do ano, que eu vejo de empresa privada, tá? Uhum. Porque às vezes a BNT faz alguma coisinha, uma associação, a Bicef, a Betrans faz outras coisas, mas a empresa privada está investindo, porque isso aí é um gasto, você está tendo gasto. Você convidou aqui, tem 60, 70 pessoas, você está pagando, você está bancando. Só que a necessidade e a inteligência que vocês têm é do seguinte, eu quero que o meu comprador entenda o que ele está comprando, porque eu desenvolvo produto de qualidade. E o mais importante de um evento desse, principalmente que a ICD Vias, o grupo SMI está bancando, como você mesmo disse, é que a gente não está falando do nosso produto. Não. A gente está falando da norma, a gente está falando do produto que atende a norma. Segurança Eu não estou lá falando do meu produto, é a minha isso, minha aquilo. Os caras que estão vindo aqui, das empresas também, os participantes,
Também não estão falando do produto dele específico. Eles estão falando... Então, assim, a gente veio aqui mostrar para o cara o produto que ele deve usar. Se ele vai usar a minha marca ou a marca do outro, Ele a marca escolhe. do outro, é outro papo. A ideia é mostrar melhores práticas, né? A ideia do workshop é mostrar melhores práticas. É a mesma coisa a ideia do podcast. A ideia do podcast sempre foi essa. De levar para o cara a melhor prática. Vai sentar aqui o João, o Francisco, o Antônio, sei lá, de qualquer empresa, de qualquer lugar, e a gente vai falar de produtos. E às vezes a gente vai trazer 5 pessoas de empresas semelhantes que fazem a mesma coisa, mas que vão falar de coisas diferentes. Não, Rafa, eu acho que o nosso papel como um cara responsável por trânsito, por segurança viária, é levantar a bola. Exato. E aí, cada marketing que corra atrás do seu pedido na hora da venda. O produto é esse. Você Exato. tem, vai atrás do cara. Você conhece pós-colapsível? Tem 4, 5 empresas que tem. Aí o marketing do Marcelo, o marketing da Metal, eles que se viram. Sim. Por quê? Porque tem gente que não sabe nem que existe esse tipo de produto. Então eu acho que... A maioria não sabe. Não No caso do existe. pós-colapsível, a maioria não sabe. Para mim, pós-colapsível é algo novo mesmo. Apesar de estar há mais de 10 anos no mercado, agora que está caindo a ficha em alguns compradores ou alguns técnicos. Mas assim, a defesa certificada também é nova. Sim. A gente está falando de ser maleável, que pesava 32 quilos. Agora nós estamos com a defesa certificada, que eu acho que foi em 2014 ou 15 que foi trazido para cá. E mas só agora agora pegou. Agora é o tipo assim, o que de prateleira. E agora nós estamos aperfeiçoando as certificadas. Então essa é a linha tênue que eu falei. Vamos trabalhar na contenção. O que é contenção? Vamos trabalhar no tamanho do veículo que nós queremos segurar. Não no que nós queremos deformar. Eu quero saber o seguinte, tem condição de uma rodovia importante, com VDM alto de caminhão, usar H1? Complicado. Eu vim numa estrada e eu vi o caminhão passou igual papel. Mas nem no dispositivo de retorno. Não dá. Não dá. Então, tem algumas situações que eu acho que a norma, daí a BNT está trabalhando para desenvolver, para melhorar a 15486, que a gente precisa proibir em algumas situações. Entendeu? Porque assim, isso você põe um negócio, daí quem está visivelmente passando acha que está protegido e não está. Se um caminhão para atravessar, um caminhão pesado, que a gente vê na estrada que tem, atravessar e você achar que tem uma defesa para te segurar, esquece, ele vai atravessar e vai pegar você do outro lado. Entendeu? Então assim, eu acho que aí esse que é o problema, é você achar que... Porque você não põe defesa, fica sem. Aí você vai passar e fala assim, porra, não tem defesa. Aí você vai tomar cuidado. Agora, quando tem, você fala, não, tô protegido. E não tá, é pior, cara. É pior. É uma falsa ideia de proteção. É pior, porque daí você tá tranquilão lá e cai um caminhão na sua cabeça. Então assim, eu acho que isso a gente tem que ver. O que é a colapsividade? Um pós-colapsivo tem o A, B e C, depois ele pode falar melhor, que tem vários tipos de colapsividade. Mas assim, tem o que passa direto, o que para, o que para. Então assim, eu acho que isso tem que ser divulgado. Tem que ser divulgável, divulgado, sei lá como é que fala. Inclusive mas tem que divulgar. Pros canais de comunicação, televisão, essas coisas. Exato, por isso que o podcast é fantástico, porque quem quiser assiste, tá lá. Então, você falou de pós-colapsível. Ele existe mesmo? Existe. Então conta pra nós aí. Conta pra nós o que é o pós-colapsível, para que ele serve, como que funciona, onde tem. O pós-colapsível é um suporte vertical para iluminação ou para outras funções que é projetado de uma certa forma para ceder ou fraturar, quebrar quando impactado por um carro ou um caminhão. É fundamental, aí tem uma norma, a 15486 no Brasil, que remanda a norma europeia ou americana, porque no Brasil não tem laboratório de certificação. Então, o poste tem que ser certificado. A primeira coisa, porque senão você coloca lá uma coisa, um suporte que o fabricante diz, não, mas ele quebra. Não adianta, você tem que ter, alguém tem que ter... A ideia é essa, né? Não, aí no Brasil, já no começo, a gente trouxe essa tecnologia da Itália, 4 ou 5 anos atrás, fomos os primeiros metálicos, tem um pessoal que faz em fibra, mas nós somos os primeiros a trazer poste metálico, começar a fabricar aqui no Brasil. De vocês é só metálico? Nós temos metálico, nós temos duas tecnologias diferentes, metálico. Mas tudo metálico, aí nós temos fábrica de fibra também, mas o nosso poste de fibra não é certificado, por exemplo. Então, eu digo, quebra igual
ao Sim, certificado. sim. Só que Mas não não é foi certificado. ensaiado. Então, não adianta eu dizer para o cliente, o meu quebra também. Não, o dia que eu certificar, e vai acontecer que a gente vai certificar, tá bom, mas até Tudo lá... quebra, depende do tamanho da pancada. Exatamente, Né? não? Então, o poste ele tem várias tecnologias, que ele o desmancha, o quebra, minimiza digamos assim, o impacto ou as consequências do impacto no carro e, consequentemente, no É isso que eu ia condutor. perguntar. Tá, ele quebra pra quê? Qual que é a ideia dele quebrar? Por que que ele tem que quebrar? Para diminuir, digamos assim, a energia do impacto em cima do condutor, dos ocupantes Lá do no, carro. lá no rodapézinho tá escrito salvar vidas, né? É, exatamente. Então, ele Tem que serve ser. para isso, para diminuir, para isso, para aquilo, para aquilo. Exatamente. Embaixo, Faz com que a quando... resolução, salvar vidas. Exatamente. É claro que ali tem várias tecnologias, não? Pode quebrar ou pode simplesmente deformar. Agora, o que deforma, ele quer ou não quer, ele segura o carro. Então, por quê? Porque, de qualquer jeito, a gente tem que preservar a vida do ocupante do carro, mas sem esquecer que tem os terceiros que às vezes estão andando ali do lado, estão passando. Então, você diz, não, o motorista não fez nada, só que matou 3 pessoas que estavam passando. Então, Não aconteceu nada com ele, mas o negócio caiu na cabeça do outro. Então, por isso que tem várias classificações de postes que você vai colocar em função de onde vai ser colocado este poste. Isso é uma das coisas que a gente tenta mostrar para os clientes de rodovias. Digamos assim, já é difícil eles saberem que existe poste colapsível. Se você vai começar a dizer, não, olha que além de colapsível tem 3 grandes famílias, o que segura intermediário, o que não segura o carro, aí já... Então, o que está acontecendo hoje no Brasil, que quando você coloca poste colapsível, é poste colapsível, então coloca ali. Pô, não é bem assim. É a mesma coisa de Você tem que colocar fazer a o estudo, defesa entender certa. o Não? movimento Então, hoje anda ali, né? nós somos um dos principais fabricantes de poste no Brasil, seja metálico que em fibra. É claro, 80% do nosso dia a dia é vender postes normais, postes de iluminação, postes... E aquele ali você vai no cliente para tentar vender, pronto. Agora, poste colapsível, você vai no cliente para tentar sensibilizar ele. Quase que nem fala do produto. Você fala para ele tentar entender o que é um poste colapsível e o que é. Depois, o mercado existe para todo mundo e ele vai comprar. Uma vez que ele se convence, ele vai comprar. Vai comprar uma vez de mim, uma vez dele, mas vai comprar e vai existir mercado de sobra no Brasil. E o seu produto é para qualquer lugar? Para rodovias, para ruas, para vias normais? Então, assim, nós temos dentro da 2 cidade? tecnologias. Uma tecnologia voltada, que é uma patente italiana, que nós trouxemos para o Brasil, certificamos a fábrica brasileira para poder você produzir um poste certificado, a fábrica tem que estar certificada. Então, um que é voltado principalmente à iluminação, e uma outra tecnologia que é da Bélgica, que aí vai até 18 metros e vai para câmera, para radares, para iluminação, para placas de sinalização, as grandes, digamos assim, tipo pórticos, semipórticos. Então, são as 2 tecnologias, sempre metálico. E aí Vale para todos os Vale para todos os todas ambientes. as aplicações, a princípio, sim. Tá. Eu me preocupo quando a gente fala, porque a gente trabalha muito com rodovias, né? Rodovia. Mas eu me preocupo um pouco, porque a gente tem que conversar um pouco com o município, porque as avenidas hoje estão melhores, das cidades grandes, né? As avenidas Muito estão... rápido, via rápida, acima de 60, a norma diz que estão- acima de 60 por hora você tem que ou proteger com dispositivos de defesa metálica ou colocar Então, poste colapsível. mas mesmo quando é abaixo de 60 por hora, porque uma coisa é regulamentada, outra coisa é praticada. A gente fala de rodovia que perdoa, por que não uma avenida que perdoa, né? Eu moro hoje na cidade de Sorocaba. Acho que foi ontem, ou antes de ontem. Boa cidade, ótimo. Então, teve um acidente, foi ontem ou antes de ontem, eu não me recordo a data agora. O cara, alheio a qualquer coisa, acho que ele correu um pouco mais e bateu num poste, o poste entortou, poste de concreto. E caiu em cima do cara, o cara faleceu, o filho, parece, o pai está no hospital, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, para a cidade também a gente tem que começar a trazer isso para dentro dos municípios, porque
é o que a gente fala, a norma existe para 60 por hora e tal, a gente não pode ficar preso só nisso, porque uma coisa é praticada e uma coisa é regulamentada. A gente tem que entender, até pelo conceito de rodovia que perdoa, né, de que se o cara cometer um erro, ele não pode pagar com a vida dele, né? Isso aí. Essa que você falou é um problema tipicamente brasileiro, digamos assim, dos postes de concreto. Poste de concreto é uma coisa terrível, porque ou você morre porque bate no poste, ou você morre porque você bate no poste e o poste cai em cima de você. Então, você vai na Europa, poste de concreto não existe mais, você vai nos Estados Unidos tem muito poste de madeira, mas pouquíssimo poste de concreto. Agora, aqui no Brasil, sempre por aquela questão, custa mais barato, né? Quando a gente vai em cliente, dizer, poste, não, mas concreto custa metade. Mas isso aqui tem uma justificativa também da rede elétrica, que no Brasil tem esta mistura entre iluminação, rede elétrica, tudo aéreo, dados, né? Dados. Então, os caras colocam um poste de concreto pesado, porque aí vai pendurando qualquer coisa em cima. Aguenta mas isso aqui é terrível. Então, é claro que a segurança viária não é só acima de 60 por hora. O 60 por hora é justificado pelo fato que entende-se que abaixo de 60 por hora o carro deveria te proteger. Ele mesmo deveria estar projetado para te proteger. Mas... Que? Não, entendi. Pode. O que tem? Pode. A gente já vai caminhar para... A gente corta esse pedacinho, fica tranquilo. Quem que tá fazendo? Não, o doutor Pedro quer entrar. O que ele quer fazer? Não, pode entrar, pô. Pode, a gente edita esse pedacinho. Convidado especial, Pedro Pérez. Ele tá te chamando, é isso? Se ele perguntar alguma coisa, vai demorar? Não, a gente tem mais 12 minutos. Tá ótimo. Vamos lá? Então assim, aí fora isso, eu ainda vejo um outro conhecimento. O cara faz de boa vontade. Uma avenida nova, eu não lembro que cidade que foi que eu passei, que a gente fica visitando muitas cidades, né? Eu não me lembro. Uma avenida novinha, os caras tinham acabado de projetar tudo. E aí o cara colocou um monte de palmeiras. Ficou lindo, cara. Nada protegendo. Só que um monte de palmeira. Não, e assim, a palmeira estava muito próxima, assim, sei lá, da faixa final da terra. Ela não dava 50 centímetros. Entendeu? Então, assim, ele fez com uma boa intenção, pô, vai ficar bonito, arborizado e tal. Mas aquilo, cara, aquilo é mais forte que o poste de concreto. Mas cara, Rafa, então, eu acho isso aí... É conhecimento, né? Por isso que eu falo que na Europa tem uma coisa a mais com a segurança. Porque, por exemplo, a gente sempre está lá na Intertraffic na Holanda, né? E tem lá uma empresa, não vou lembrar o nome agora, uma empresa italiana que tem uma defensa... de madeira. Que eu já vi. Madeira. Não é uma capa? Eu acho que ela é defesa metálica, mas ela está envolvida para poder ter a sinergia com o ambiente. Então, assim, o cara pôs a palmeira. Você só vai pôr a palmeira com essa condição, cara. Isso, mas vai ficar feio. Não, mas tem essa aqui. Então, eu acho assim, tudo tem como resolver. Aí a questão do jeitinho. Põe lá que vai ficar bonito, azar. É que também... Eu sempre comparo a Europa, os Estados Unidos com o Brasil. O Brasil está avançando enormemente, está melhorando aqui, mas falta ainda muita opção. A gente tem muita opção de segurança. A gente tem muito poste, a gente tem muita defensa que não veio para o Brasil. O cara não põe, o cara fala, não, isso aí tá louco. Sabe, assim, e a gente tem essa opção. É questão de procurar, é questão da vontade de priorizar a segurança. É cultura, né, cara? Infelizmente, a gente está aqui remando para tentar trazer essa cultura de segurança, né? E aqui é tudo meio que na marra, né? No Brasil é tudo meio que na marra. A gente fala do centro de segurança e tal. Cara, que começou o centro de segurança assim... Viu, você não vai usar, é multa. Aí começou a doer no bolso. Hoje já se tem uma cultura diferente. Hoje meu filho não entra no carro sem multar. Minha filha também não. Então assim, mas hoje você fala... O carro tem verniz hoje dentro. Também. Não, mas hoje o cara... se você perguntar para ele, para qualquer um, ele vai te falar... Você pergunta, por que você usa o cinto? Ele fala, porque é segurança. Eu fico inseguro sem Dificilmente cinto. O cara vai falar assim, não, eu ponho para não tomar multa. Não, o cara vai falar, eu ponho para segurança. Eu gosto de carro antigo, sempre fui viciado em carro antigo, já tive alguns carros assim que não apita.
Carro antigo não tinha isso. Mas eu sento no carro, nossa Não, senhora. hoje Não, cara, vira automático, se não tem um negócio aqui, você já vira fica... automático, você entra no carro e já faz assim. Então, assim, e depois que a gente tem filho, a gente começa a entender geração, né? A gente, enquanto não tem filho, não sei, claro, tem várias pessoas que não têm filho, mas estou dizendo assim, como é que foi para mim? Enquanto eu não tive filho, eu não entendi esse negócio de educação que vai passando de geração. Então a gente fala assim, não vai ensinar na escola, o cara resolve, é impressionante. O meu filho hoje não tem noção do que é andar sem cinto no banco da frente. De trás, agora que estamos começando. De trás, ainda tem uma certa dificuldade. A minha filha já tem essa cultura de trás, inclusive, às vezes É ela vai no banco excelente da isso. frente e ela cobra. Não, de trás até eu tenho dificuldade. Nesses Então, dias eu estava na Itália, exatamente. entrei num carro de um amigo meu, começou a apitar, eu nem me preocupei. Aí ele me falou, é você? Eu falei, não, mas eu estou atrás. Ele falou, não, mas ele apita certo, mesmo entendeu? atrás. Mas é cultura. Não, e a cultura assim, precisa. você fala assim, você tá atrás, não tem problema você morrer, mas Você você vai mata- me matar, vai cara, matar. se eu bater, você vai matar eu. Mas aí Põe até por mim, eu, né? até eu sou culpado. Então, disso. assim, eu acho que a gente está no caminho certo, eu acho que a gente não pode perder a persistência vence, né? Eu acho que a gente tem que tentar sempre. Eu agora estou numa empresa que eu estou muito orgulhoso de estar nela, que é uma empresa que também preza pela segurança. Então, assim, eu procuro, até o final da minha vida, enquanto eu puder trabalhar em prol da segurança. Porque eu ainda quero ver o meu neto achando normal um dispositivo diferente, de outra cor, mas que está segurando. Na época do Eu acho teu legal. neto não vai ter mais carros aí, vai. Também, aí vai voar, né? Vai voar. Então, quer uma polêmica? Quero ver o que a gente vai fazer Mas com então, poste, mas você falou, defesa. se pegar esse negócio do carro elétrico, tá pegando, tem Tem que alguma... trocar todas as defesas. Vai ter que trocar tudo. Tem que trocar tudo. Já deu que carro elétrico, a concentração do peso dele tá no meio e vara. Tá mais baixo, né? Entendeu? Então, assim, é uma outra desafio. Mas até aí é Não, outro brasileiro podcast. vai colocar mais uma lâmina embaixo. Para não trocar o que existe, põe só mais uma embaixo, fica mais seguro. Pensa bem. Eu acho que a gente é muito inteligente em criar. Mas dos dois lados. Tanto do lado ruim quanto do lado bom. Então, que a gente preze pelo lado bom sempre. Você Né? sabe que esta aqui é uma coisa, sai um pouco do negócio da segurança viária, mas é uma coisa que eu, como empresário italiano, que há 25, nós abrimos a primeira empresa da minha família aqui no Brasil em 97, e temos várias empresas. Uma coisa que eu sempre sofri aqui no Brasil é que quando tem uma coisa boa na Itália, na Europa, se tem uma coisa boa, os empresários, eles quebram a cabeça para conseguir fazer algo melhor, para ser mais competitivo, ou fazer a mesma coisa a um preço inferior. Não, aqui no Brasil se você entra com uma coisa, por exemplo, você entra com poste colapsível no mercado e você é o único, aí os concorrentes, o que eles fazem? Não é que eles vão procurar certificar um poste colapsível, não, eles vão procurar derrubar para você não existir mais. As normas do colapsível. Eu digo, poxa vida, mas você é só empresário, tem dinheiro, tem uma história de 30 anos aqui, mas pega, faz um projeto, vai lá na Europa, certifica, poste colapsível para competir comigo. Sim. Não, eles vão lá para tentar derrubar as especificações. É o famoso projeto Pioria, que é o anda com o projeto Pioria. Puxar para trás Brasil. os Ainda avanços. bem que você já está familiarizado, que é o Brasil. Veja, eu tenho passaporte brasileiro, então não é que estou criticando os brasileiros, mas... Não, eu não acho. Eu acho que é por aí. Eu acho que a vaidade emburrece. Você Eu acho que a vaidade emburrece. no caso, eles lançam o poste colapsível na Itália, agora os outros fabricantes vão começar a correr atrás para certificar, para fazer o melhor, para fazer aquilo, para derrubar você, mas com um produto bom. Sim, não. Agora Eles vão não, tentar mas- trazer o melhor para ser melhor que você, não Exatamente. derrubar para não existir ninguém. Exatamente. Eu acho que Isso quanto é uma mais coisa que eu pessoas sofri na desenvolverem- iluminação, a gente tinha fábrica de luminária, sofri na iluminação, nos postes. Eu também. Eu Tomara concordo que com ele. melhore. Eu acho que isso tem que melhorar, que eu acho que a divulgação, quanto mais a gente vai falar em produtos de qualidade, mais competitividade nós vamos ter, mais mercado a gente vai ter. O Brasil é muito grande. Muito grande. É muito E está tem crescendo, espaço vai, pra todo vai mundo, crescer. tem espaço pra todo Tem mundo. chance de crescer. Bom, então assim, como você é um italiano, vou deixar você falar primeiro. A gente está caminhando para o final do nosso episódio hoje. Dá um recado aí para a galera. O seu recado, do seu produto, da sua visão sobre o nosso mercado.
O que você quer deixar? O recado que eu posso dar hoje existe um produto certificado, existe a possibilidade de resolver os problemas, ficar dentro da norma, salvar as vidas, tentem crescer culturalmente, tentem buscar esta coisa. Nós estamos à disposição, nós fazemos treinamento em todos os clientes quando conseguimos, porque mesmo sem vender, difícil. né? Sem vender, a gente cansou de fazer treinamento hoje com cliente que nunca comprou disso. Hoje a gente pede para clientes um tempinho para fazer treinamento, online, presencial. E está difícil. Não é que pedimos uma reunião porque eu quero te vender post. Não, eu quero fazer um treinamento. É difícil. Quero te mostrar a importância. Abra a cabeça e deixe entrar a cultura geral, a melhoria. Nós não queremos ensinar nada para ninguém, o trabalho deles, eles sabem melhor do que nós, mas nós somos especialistas no nosso setor e estamos à disposição. Procure a gente vem. Legal. Obrigado. Marcelo, qual que é o recado, o que você quer deixar para a galera aí? Eu vou na mesma linha que o Marcelo. Eu acho que a gente tem que nos apaixonar pelo produto. Eu acho que você que está aí na linha de frente comprando ou especificando ou projetando, estuda o produto. Vê o que você está fazendo, pede para a gente atender vocês. A gente também está numa empresa, é uma empresa portuguesa que veio agora para o Brasil, é uma empresa focada totalmente em segurança, uma empresa com uma sede maravilhosa em Cambuí, em Minas Gerais. A gente também oferece treinamento. Eu acho assim, queiram estudar sobre o assunto, porque é muito bonito quando você diminui o índice de acidentes e de mortes, principalmente, dentro de uma rodovia que você é o responsável. Você está salvando vidas, você está fazendo um papel de médico dentro de uma concessão. Então, assim, estudem, saibam o que vocês estão comprando, gaste o dinheiro bem gasto, escutem os projetistas, os engenheiros, e que eu acho que a gente tem muito para ganhar e a gente tem muito para ir para frente. Isso aí. Obrigado. Eu vou deixar o contato de vocês no link do vídeo, pode ser? Pode ser? Então, claro. Vou deixar o contato de vocês. Obrigado pela participação. Você, obrigado, Marcelo. Pode falar outras vezes. E é isso aí, galera. Mais uma vez, estou na pista na área. Muito obrigado. Galera da Cooperativa Sinalização aí, ligada no nosso canal sempre. Muito obrigado pelo prestígio. Grupo SMI e ECD Vias. Agora estamos juntos aí para fazer esse negócio caminhar melhor. E até a próxima, galera. Muito obrigado. Fiquem com Deus.